continuar o nosso estudo na carta aos Efésios. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela, Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23 e vamos fazer hoje a exposição a partir do versículo 18, porque no domingo passado nós já falamos acerca dos versículos 15 a 17. O tema da mensagem é o mesmo do domingo passado, porque o assunto é o mesmo. Amplie o foco das suas orações. A palavra de Deus diz assim em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Amém. Pai do céu, mais uma vez te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine agora na compreensão e na percepção da grandeza deste texto da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós falamos que você amplia o foco das suas orações, orando como Paulo, sendo inspirado por esta oração que eu acabei de ler. Ele está orando pelos irmãos de Éfeso, mas como mencionei no domingo passado, ele não está pedindo aquilo que nós geralmente pedimos. Inclusive foi o que nós fizemos agora há pouco. Não é que seja errado a gente orar pedindo o que a gente costumeiramente pede. A gente deve fazer isso. E o que a gente costumeiramente pede? A gente pede por saúde, a gente pede por sustento financeiro. Saúde é top número 1. No relógio de oração sempre tem pedido de oração por saúde. A gente pede para que Deus resolva os problemas na nossa família, que a gente possa conviver melhor em família, pede pela conversão das pessoas. Mas nesta oração, Paulo está orando pelos cristãos, e nesta oração ele amplia o foco daquilo que normalmente nós pedimos a Deus. E esse é o desafio que nós temos nesta manhã. No domingo passado nós falamos que ampliamos o foco da nossa oração quando nós oramos com o coração aquecido pelas revelações divinas. Observe que no versículo 15 ele começa dizendo, por esta razão, qual razão? Está se referindo àquilo que ele já falou, naquele cântico de exaltação a Deus, no qual ele fala sobre a nossa predestinação em Cristo, fala que fomos criados para a glória de Deus, fala sobre a obra redentora de Jesus e a ação do Espírito Santo, que é aquele que nos sela para o dia da redenção. Então, a partir dessas realidades espirituais, ele diz, agora eu vou orar por vocês, para que vocês possam ter a percepção da grandeza de Deus. Eu oro intercedendo pelo desenvolvimento de vocês. E ele agradece a Deus pelo amor e pela fé que ele vê na vida daqueles irmãos. Também ele pede para que esses irmãos tenham sabedoria espiritual, e ele pede para que esses irmãos conheçam a Deus cada vez mais. Sobre isso eu falei no domingo passado. Agora a gente começa então aí com o versículo de número 18. E ele então vai trazendo outros aspectos desta oração, que tem o foco não apenas naquilo que é corriqueiro, material, trivial. Há uma amplitude maior. E no domingo passado nós como que criamos um personagem aqui para facilitar a comunicação. Nós criamos aqui o personagem que é o irmão João. Então se você vai orar pelo irmão João, já convertido,
Como é que você pode orar por ele? Nessa perspectiva que Paulo está apresentando. Se você vai orar por esse seu irmão João, vai orar pelos seus irmãos e orar por você mesmo, quero apresentar aqui mais 4 aspectos que esse texto nos traz. Ele começa dizendo: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que isso significa? Obviamente não havia naqueles dias de Paulo o recurso que nós temos hoje dos óculos. Eu penso que se Paulo escrevesse nos dias de hoje, ele diria: eu peço que vocês possam colocar um óculos espiritual que os permita ver a realidade na perspectiva correta. Olhos iluminados. Não é assim? O Eudimir agora fez uma cirurgia recentemente, ele disse: pastor, parece que meu olho ficou iluminado, parece que eu estou vendo agora muito melhor do que via. Eu não conseguia ler lá atrás a tela de retorno, agora eu consigo. Né? Os óculos mudam toda a nossa visão. Se eu estou com óculos embaçados, se eu estou com óculos esfumaçados, se eu estou com óculos arranhados, eu não consigo ver a realidade como ela é. A Bíblia diz que quando nós estamos ainda em trevas, antes de nos convertermos, nós somos cegos. No momento que você se converte, os seus olhos se abrem. Mas esses olhos podem ver mais ou menos, dependendo do óculos que você está usando. Dependendo de como você está conservando este óculos espiritual. E então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele espera que esses óculos, que esta visão espiritual se amplie para ver a realidade na perspectiva de Deus. E o que isso significa então na prática? Ele vai apontar 4 aspectos dessa visão espiritual ampliada. Ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. O primeiro aspecto que nós temos destacado aqui é que ele está intercedendo. E nós devemos interceder para que os irmãos vejam a esperança para a qual Deus os chamou. Pensando no irmão João, que o irmão João veja a esperança para o qual Deus o chamou. Como filhos de Deus, nós somos chamados a olhar para o futuro com esperança. Somos chamados a cultivar a esperança. É bem verdade que existem vários chamados de Deus na Bíblia. Eu não vou mencionar assim a referência bíblica, mas quando você estuda a Bíblia, claramente você vê Deus nos chamando para caminharmos ao lado de Jesus. Somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Somos chamados para a liberdade. Somos chamados para a paz. Somos chamados para experimentar o sofrimento por amor a Cristo. E somos chamados para, no final de tudo, para o seu reino de glória. E eu quero enfatizar então este chamado, este grande chamado final. Paulo está orando para que os irmãos tivessem esta visão de esperança. Esperança do triunfo do reino de Deus. Esperança de experimentar a imortalidade e ser revestido com a vida. Esperança que o mal será julgado e vencido. Quando nós olhamos para a realidade apenas numa perspectiva humana, certamente, muitas vezes, vamos ficar desanimados. Porque o mundo ainda jaz no maligno em muitos aspectos. Quando nós olhamos para a realidade à luz da ideologia, nós vamos ficar frustrados. Porque pode ser que aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo não representa aquilo que a gente sonharia. Nós precisamos ampliar o olhar. As pessoas olham para o mundo e dizem: o mundo está cada vez pior. As coisas estão se degringolando cada vez mais. Alguns falam de um plano macro para mudar toda a realidade do mundo ocidental. Falam-se em resetar e começar tudo de volta. Mudando a configuração dos países, mudando a mentalidade, formando uma nova raça, em que poucos terão oportunidade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Alguns até marcam uma data, dizem que há um grande plano sendo engendrado, e 2030 vai ser então um divisor de águas da história da humanidade. Nós temos aí a inteligência artificial, que representa de fato uma realidade. Mas o que assusta não é o que está acontecendo, mas aquilo que pode acontecer. E as pessoas então ficam pensando que a inteligência artificial vai roubar os empregos de quase todas as pessoas, e vai haver um desemprego em massa, e vai haver então uma sensação de seres humanos que são obsoletos, porque as máquinas vão fazer quase tudo.
E quando a gente olha sobre esses prognósticos, quando a gente vê essa realidade, pode ser que uma certa angústia tome conta do nosso coração. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, você e eu, e o irmão João, tem que ver a realidade mais além. Nós não podemos fixar os nossos olhares nesses prognósticos humanos, porque não é o homem que coloca a história no final, não é o homem que decide diminuir a humanidade de uma forma drástica. Há um Deus por trás de tudo, há uma história por trás de tudo que é conduzido por Deus. Muitas vezes, a nossa visão do presente e do futuro, ela é extremamente limitada, porque nós adotamos esse tipo de visão. Deus quer que a gente olhe o mundo a partir de uma cosmovisão cristã. Por trás de toda essa confusão, há um plano ordenado no qual nós temos a participação. Nós vamos participar da nova administração mundial. E não falamos isso com soberba. Não falamos isso porque somos os melhores do que todo mundo, não. Mas é porque a palavra de Deus promete isso, que o Senhor virá para julgar e reinar, e nós reinaremos junto com Ele. E o João precisa lembrar disso, e você precisa lembrar disso, nós todos precisamos lembrar disso. Porque esta esperança cristã é diferente daquela esperança que a gente usualmente tem ou fala no dia a dia. Quando você diz, eu espero que isso aconteça, você não tem certeza se aquilo vai acontecer. Você está dizendo que você analisa as expectativas, as probabilidades e diz, certamente isso vai acontecer. É o que eu queria que acontecesse. Eu tenho essa esperança, não é verdade? Você analisa os fatos e diz, eu tenho esperança, eu creio que isso vai acontecer. Na Bíblia, a esperança cristã se reveste de um elemento de certeza. Não é se acontecer isso ou aquilo, se fizer isso ou aquilo, vai acontecer. Não, não é assim. Na Bíblia, a esperança cristã é algo absolutamente seguro. Se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Não importam as circunstâncias. A esperança para a qual nós somos chamados não é uma mentira para nos animar e prosseguir cegamente rumo a um desastre inevitável. Não, meus irmãos. O fundamento da vida cristã é essa esperança que nos guia para o futuro. Nossa oração, então, é que o irmão João, é que os nossos irmãos enxerguem esta realidade. Talvez você mesmo precise desta ajuda de Deus para ajustar o seu óculos espiritual e cultivar essa esperança maravilhosa. Quando nós temos essa esperança bem firme no nosso coração, por essa visão espiritual, as nossas crises pessoais, as crises sociais, e eu diria até mesmo as crises internacionais, elas diminuem em nossa perspectiva, porque sabemos que há um Deus que não perdeu o controle da história. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo está orando para que os olhos do coração sejam iluminados, para que eles possam perceber as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós já explicamos aqui domingo passado que esses santos somos todos nós. Todo cristão é um santo, porque foi santificado, porque tem o Espírito Santo. E ele diz aqui que há uma herança nos santos, em nós. Nossa vida é uma vida preciosa. A vida do irmão João é uma vida preciosa. E a oração que Paulo está fazendo aqui, ele está intercedendo para que aqueles irmãos possam perceber que eles são um tesouro nas mãos de Deus. E nós devemos, então, imitando Paulo, interceder para que os nossos irmãos percebam que são preciosos para Deus. Cada cristão é uma joia de Deus. João é um tesouro precioso de Deus. Essa declaração é surpreendente para você? Talvez alguém esteja pensando, ei, pastor, essa conversa aí da gente ser tão importante, ter tanto valor, está parecendo história de coaching, não é? Coach é que diz, olha, você tem que olhar no espelho e dizer, você é bonito, você é poderoso, você é forte. Não estou falando nada disso, meus irmãos. Não se trata desse tipo de linha. Não, o que a Bíblia está dizendo é que você, de fato, um cristão, é alguém muito precioso para Deus. É alguém que é herança do Senhor. Talvez quando você olhe para o irmão João,
Você olha para ele e diz, esse rapaz aí tem algum talento, ele é agradável, mas não é por causa disso que ele tem valor para Deus. Ou talvez você olhando para o irmão João, você diz, não, esse rapaz aí, tanto limitado, né? A aparência dele não é tão boa, não sei não, o valor de mercado dele é muito pequeno. Mas a gente não pode olhar para ninguém assim, porque essa é a perspectiva humana. Na perspectiva divina, cada filho de Deus, cada cristão verdadeiro é preciosíssimo para Ele. Por quê? Porque Deus fez um investimento muito grande em cada um de nós. Deus fez um investimento na vida do irmão João. Se você percebesse isso quando ora por ele, talvez as suas orações a favor deles fluiriam ainda com mais facilidade. Parte dos problemas está no fato de que realmente nem sempre vemos como João é importante para Deus, como o interesse de Deus por ele é vivo e intenso. Mas basta a gente olhar para as parábolas, por exemplo, a parábola do bom pastor. Por que o pastor foi atrás da ovelha? Porque ele amava a ovelha e porque aquela ovelha era importante para ele. Tanto assim, quando a ovelha é resgatada, há uma festa, uma grande celebração. O que nos dá valor? O que dá valor ao irmão João? Que dá valor a cada um de nós tem duas questões a serem consideradas. A primeira é que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E Deus não faz porcaria. A questão é que nenhum outro ser, em toda a criação, tem essa marca divina dentro de si. Tem gente que pensa que cachorro tem essa marca, mas não tem. É ser humano, é gente que foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Bem, veio o pecado, veio a queda. E aí então essa imagem está desfigurada. Essa imagem está destroçada, é como se destroços espalhados no chão. Mas é destroço de algo especial. É destroço da essência divina. E Jesus Cristo veio então para recriar, recompor, juntar isso que está quebrado. E refazer, para espelhar novamente a imagem do Senhor. Algo se torna precioso pelo quanto se paga para se tê-lo ou para restaurá-lo. Se você pega um determinado objeto aparentemente sem valor, e você paga muito caro por aquilo, você paga uma alta soma de valor por aquilo, aquele objeto se torna o quê? Precioso, concorda? Pois bem, o sangue de Jesus Cristo, que é puro, que é preciosíssimo, que não tem preço, foi o preço que Jesus Cristo pagou para a nossa redenção, para que pudesse haver essa reconstrução da imagem de Deus em nossas vidas. Então, porque fomos comprados por um alto preço, nós nos tornamos preciosos para Deus. Preciosos porque originalmente fomos feitos por Ele, preciosos porque Ele pagou um alto preço para nos resgatar. Como é que você olha então para o seu irmão? Aquele irmão limitado, aquele irmão inconveniente. Não olhe para ele numa perspectiva humana. Olhe para ele como um tesouro real, um tesouro de Deus, como você também é, como eu também sou. Nós não devemos nos encher de arrogância por isso, porque tudo isso é o quê? Obra da graça de Deus. Mas quando você se percebe dessa maneira, você não vai se perguntar, será que eu sou uma pessoa importante? Será que eu tenho valor de fato? Não! De verdade, não é uma conversa de coaching cristão, é o que está na palavra de Deus. Ele diz que nós temos uma gloriosa herança em nós. É o que está no texto sagrado e em outros textos da palavra de Deus. Portanto, ore para que João se perceba como alguém amado por Deus, valioso para Deus. Quando ele perceber que ele é infinitamente valoroso, a sua perspectiva de vida vai mudar. Ele poderá se sentir diferente, especial, permanecendo humilde, se for nessa perspectiva. E ele poderá sentir até mais facilidade para orar e desfrutar de maior intimidade com seu Pai Celestial. Esta oração de Paulo também nos desafia para que nós possamos orar intercedendo por nossos irmãos, para que eles conheçam o extraordinário poder de Deus. Observe aqui que ele ora, pedindo que os olhos do coração sejam iluminados, versículos 18 e 19, para que a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, para que conheçam isso, conforme a atuação da sua poderosa força. Parece que Paulo
está buscando adjetivos para expressar esse poder de Deus. Ele fala aqui incomparável grandeza, ele fala poderosa força. E ele vai descrever como é esta força, como é esse poder. Você amplia o foco de suas orações. Quando pede a Deus, pelo irmão João, pede a Deus por você, pelos seus irmãos, para que todos percebamos o poder que opera em nós. Muitas vezes nós pensamos que os nossos destinos estão sendo decididos lá em Brasília, lá no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, ou até mesmo lá na Casa Branca, seja lá onde for, nos escritórios das grandes empresas no mundo, nas redações dos grandes jornais, dos meios de comunicação, nas mesas dos autores da Netflix, que procuram inocular as suas ideias as mais absurdas tantas vezes. Mas não, o poder, qualquer poder humano, qualquer poder demoníaco, ele está absolutamente debaixo, é infinitamente superior ao poder de Deus, ao poder de Jesus Cristo. Esse poder é o poder da ressurreição. E Paulo ora para que eles tenham consciência desse poder, incomparável grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo, como disse, procura palavras para expressar esse poder. E ele vai explicar, então, como esse poder. Ele começa aqui um parágrafo que nem ponto ele coloca. Ele vai falando, eu vou reler para você, para que você perceba o impacto desta visão que ele tem. Esse poder, poder de Deus, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui, empolgado, extasiado. Lembrando que ele está, sabe aonde? Numa prisão. Não é incrível? Ele tem uma visão aqui de Deus, da grandeza de Deus. Ele não está sentado num quarto confortável, com uma vista para a praia, num ar-condicionado. Não! E ele tem, então, a visão do poder de Deus. E ele diz que esse poder de Deus se manifesta de 3 maneiras. Versículo 20. O poder de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo. O poder de Deus se manifesta na ascensão e na intronização de Cristo. Ele diz que Cristo está sentado à sua direita no céu, nas regiões celestes. E ele fala sobre o senhorio de Cristo sobre a igreja e sobre o universo. 3 aspectos importantes que ele destaca aí. O poder que atua na vida do João, na sua vida, na minha vida, na vida de todos os cristãos, é o poder da ressurreição de Jesus. Se por um lado, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a demonstração maior do amor de Deus. Quando nós olhamos para o sepulcro aberto, nós vamos ver que Deus aceitou aquele sacrifício, nós vamos ver que Deus demonstra ali todo o seu poder. Porque o que aconteceu na ressurreição de Jesus Cristo foi algo absolutamente inédito. E foi algo que nunca mais se repetiu, nem se repetirá. Talvez alguém vai dizer, mas pastor, algumas pessoas, pouquíssimas, segundo o relato bíblico, elas foram para o céu sem passar pela morte. Temos ali o exemplo de Enoque, que a Bíblia diz que Deus para si o tomou, e aparentemente ele não morreu. Elias, sabemos, subiu para o céu numa carruagem de fogo, não experimentou a morte. E nós temos Jesus Cristo, no Antigo Testamento, os profetas algumas vezes, e nós temos Jesus Cristo ressuscitando algumas pessoas. O filho da viúva da cidade de Naim, a filha de um centurião romano, Lázaro. Qual a diferença entre esses episódios? Esse traslado direto para o céu e esta ressurreição dessas pessoas que a Bíblia relata que foram, de fato, aconteceram. A diferença é que Jesus morreu. Ele não foi direto da experiência humana para o céu. Ele experimentou a morte. E a Bíblia mostra com muita clareza que ele morreu mesmo. Foi colocado lá uma pedra, muitos testemunharam da sua morte, não havia dúvida, morreu. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou com um novo corpo.
e nunca mais perdeu esse novo corpo, um corpo glorificado. As outras pessoas todas que foram alvo de ressuscitação, elas ressuscitaram com um corpo anterior. Elas ressuscitaram com um corpo perecível. E mais tarde elas morreram como qualquer pessoa. Então você percebe, no caso de Elias, ele não morreu, foi direto para o céu. No caso dos demais que morreram e ressuscitaram, eles ressuscitaram num corpo perecível e morreram novamente. Com Jesus nada disso aconteceu, porque ele morreu efetivamente e ele ressurgiu dentre os mortos. Mas há um detalhe interessante. Não foi Jesus que se ressuscitou. Jesus venceu a morte porque o Pai e o Espírito Santo inocularam nele a vida, porque ele morreu de fato. Então a vida que veio para Jesus na sepultura foi a vida injetada, trazida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vivificou a sua vida por uma ordem do Pai. E aí então ele ressuscitou com um novo corpo imperecível, corpo visível em alguns momentos para os seus discípulos, para aqueles a quem ele aprouve aparecer depois da sua ressurreição. E é essa esperança que nós temos, que aquilo que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer conosco. Mas além disso, esse poder da ressurreição é o poder que nos é dado para enfrentarmos os desafios da vida, para vivermos a vida cristã, para termos uma vida vitoriosa, não dominada pelas forças do mal e da destruição. Quando o irmão João, então, perceber a dimensão desse poder e usá-la no seu dia a dia, ele vai viver a vida que Deus planejou. E esta realidade pela qual nós devemos orar pelo irmão João é a realidade que nós devemos buscar também para a nossa própria vida. O apóstolo Paulo ainda diz que esse poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, é o mesmo poder que o fez assentar-se à direita do trono de Deus nas regiões celestiais. E que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou para ser cabeça de todas as coisas, e aí ele coloca a igreja no meio. Como é que você pode ampliar o alcance de suas orações por seus irmãos? Intercedendo para que reconheçam a dimensão do senhorio de Jesus Cristo na igreja e no mundo. Então nós lemos aí que depois que Jesus Cristo venceu a morte por esta ação especial, vivificadora do Espírito Santo e do Pai, ele se assentou à direita. Assentar à direita, na linguagem bíblica, significa ocupar um lugar da mais alta honra, um lugar privilegiado, um lugar no qual ele se iguala em poder ao próprio Pai. Não foi à toa, não foi por um acaso, que depois de subir ao céu, quando Jesus Cristo volta para reencontrar os seus discípulos durante algum tempo, na sua despedida final, que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vocês vão e façam discípulos. Ele evoca esse poder que ele conquistou. Ele foi entronizado acima de toda a autoridade, de todos os seres inteligentes, de todos os seres do bem e do mal que povoam as regiões celestiais. O domínio universal de Cristo abrange efetivamente toda a criação. Por isso que nós dizemos que Jesus é fascinante. E por isso nós temos refletido sobre Jesus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele no céu, na terra e debaixo da terra. Esse texto diz que não apenas as pessoas vão se dobrar diante de Jesus, mas que Jesus, Deus colocou debaixo dos pés dele todas as coisas. E aí eu me lembro de uma visita que eu fiz alguns anos atrás ao Egito. E visitando o Museu do Cairo, me chamou a atenção aqueles tronos dos faraós, dos reis, milhares de anos atrás. E aí a guia explicou algo que eu não sabia, achei muito interessante. Na soleira, lá no pé do trono, havia assim, mais ou menos um espaço assim, uma inscrição. E ela explicou: essa inscrição que está aí são os nomes dos reis, os nomes dos poderosos, que esse rei aí entrou numa batalha e venceu. Então, na composição, no cenário de um rei, no palácio, no trono, havia no pé do trono sempre o nome de todos os reis, de todos os povos que ele havia vencido. Quanto maior era aquela lista, mais poderoso era aquele rei, aquele faraó.
E aí eu me lembrei do texto sagrado, quando Davi diz, coloque todos os inimigos debaixo do estrado dos teus pés. E aí esse texto está dizendo aqui, que debaixo dos pés de Jesus, do poder de Jesus, o Rei dos Reis, estão todos os poderosos que já passaram na face da terra. Aqueles reis que davam uma ordem, comandantes militares, e a sua ordem era cumprida do outro lado do mundo, a milhares de quilômetros. E hoje o homem dá poderes que tem interferência no espaço sideral. Aperta um botão aqui na terra, acontece alguma coisa lá no céu, no espaço sideral. O poder de Jesus, o poder do Rei dos Reis, supera a qualquer poder humano em qualquer esfera. Porque Deus o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, em toda e qualquer circunstância. Mas como é que Jesus opera esse poder? Jesus opera esse poder de duas maneiras, exerce esse poder de duas maneiras. Ele pode exercer numa dimensão espiritual, diretamente, porque Ele é todo poderoso. Mas aprove a Deus colocar a gente nesse negócio. Aprove a Deus colocar a igreja nesse negócio. Por que que Paulo menciona e coloca a igreja aqui quando ele fala que Jesus é o cabeça da igreja? Por que a igreja entra aqui nessa questão? É muito simples. Porque quando Jesus Cristo veio aqui na terra, Ele exerceu o seu ministério encarnado em Jesus de Nazaré. Ele veio encarnado numa figura humana. E Ele mesmo, com os limites humanos, fez coisas extraordinárias. Agora, que Ele subiu ao céu, e Ele diz que permaneceria conosco, Ele permaneceria conosco não apenas como uma companhia, mas o seu poder, pelo Espírito Santo, a sua presença pelo Espírito Santo está em nós, na igreja, corpo de Cristo. Em sua essência, Cristo é completo. Mas para que Ele exerça o seu ministério no mundo, Ele escolheu contar conosco. Nós temos aqui, na Bíblia a Mensagem, uma paráfrase desse texto. É o mesmo texto com palavras atuais, que nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Ele diz, todo esse poder vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas. De forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isto não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, Ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Você percebeu? Como é que Jesus atua no mundo? Ele tem poder e atua de forma sobrenatural. Mas a encarnação de Jesus, a manifestação do poder de Jesus, Ele vem por meio da igreja. Esta igreja que está espalhada no mundo inteiro. Esta igreja formada por cristãos do mundo inteiro. Na medida que a igreja exerce a sua missão em sintonia com o cabeça que é Cristo, Cristo se faz presente no mundo. Ele exerce o seu poder no mundo. Ele exerce o seu domínio no mundo, que é um domínio de paz, amor e justiça. Cristo, então, exerce a sua autoridade mundial através da igreja, que é o seu corpo. Cristo, em sua essência divina, não pode estar completo sem a esposa. Ele é o esposo, nós somos a esposa. Na sua essência divina, Ele é completo. Mas para que a sua missão seja realizada nesse mundo, no tempo atual, por misericórdia de Deus, Ele conta conosco. O pastor se completa nas ovelhas, a cabeça se completa no corpo, e ele encontra sua plena expressão no corpo dele, que é a igreja. Você vai então orar pelo irmão João, para que o irmão João entenda que ele faz parte dessa igreja, que ele faz parte desse plano. Você vai orar para os seus irmãos para que eles percebam isso. E para que você mesmo também tenha esta consciência. Estamos inseridos numa realidade muito maior, como membros do corpo de Cristo. Finalizando, esta oração de Paulo nos inspira então a ampliar o foco das nossas orações, a intercedermos pelo irmão João, por nós mesmos, para que possamos cultivar
a esperança para a qual Deus nos chamou. Nem João, nem eu e nem você precisamos viver ansiosos e preocupados com o poder humano ou até o poder do diabo, porque Jesus Cristo está no trono à direita do Pai. Nem João, nem eu, nem você precisamos viver cabisbaixos e desanimados, porque somos herança gloriosa, somos preciosos aos olhos do Senhor. Nem João, nem eu, nem você precisamos viver derrotados, porque nós temos à nossa disposição o poder da ressurreição para viver uma vida de conquistas, que desfrutemos deste poder. Nem João, nem eu, nem você estamos soltos neste mundo sem um propósito. Fazemos parte do corpo de Cristo e nesse corpo vamos exercer o poder de Cristo para abençoar o mundo. Oremos para que você, João, todos nós possamos perceber essas realidades espirituais, nos alegremos e possamos manter o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Amém. Vamos orar? Ajuda-nos, Pai, a colocar os teus óculos, a adquirirmos a tua visão, a sermos iluminados pelo teu Santo Espírito, para que possamos olhar para o nosso lado, para o nosso irmão e para nós mesmos e percebermos quão grande privilégio. Quando olhamos numa perspectiva humana, parecemos que somos tão insignificantes. Mas quando olhamos para Cristo e vemos o seu poder e a sua graça derramada sobre nós, nós somente podemos te louvar e dizer glória ao teu nome e muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.